nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia, Jesus Cristo, nosso irmão e a Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória obrigatória de São Carlos Luanga e companheiros mártires. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Seja bem-vindo ao programa Palavra para o teu dia da comunidade Lux Divina. E oremos neste dia em que celebramos o martírio de um grande santo da Igreja Católica. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos chamais à graça de sermos santos e seguirmos o vosso caminho, e a uns escolheste para participarem do martírio como semente de regeneração para a Igreja, despertai a nós o ardor e a vontade de vivermos para sempre na vossa presença, vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho desta memória obrigatória extraído de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, ao ver a multidão, subiu a um monte, e depois de se ter sentado, aproximaram-se dele os discípulos. Tomando então a palavra, começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem, mentindo, disserem todo o género de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Porque também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoemos. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje fazemos uma interrupção naquilo que tem sido a nossa caminhada, tem vindo a ser o nosso caminho com o Evangelho de São João, na preparação e na conclusão deste tempo pascal. Tivemos a graça de celebrar no domingo a Ascensão do Senhor e no próximo domingo celebraremos a festa de Pentecostes, perdão. E também queremos lembrar que hoje a Igreja celebra Santo Ovídio. Não é uma memória obrigatória, mas é o santo por quem recorremos a Deus para que nos dê a graça de uma boa audição, mas sobretudo a capacidade de ouvirmos a palavra do Senhor. Sim, o Senhor cura fisicamente, aquilo que pretende fazer é curar o nosso coração, ou da cegueira espiritual, ou da surdez espiritual, ou de qualquer outra situação que desvirtue a nossa essência, a nossa natureza, na nossa relação com o Autor. E hoje a leitura, como disse, é de São Mateus e não de São João, que nós proclamamos. E é o chamado Sermão da Montanha. E podemos tentar situar através de uma obra do Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré, onde o Papa Bento XVI nos diz de maneira muito clara que este Sermão da Montanha, e também teólogos como Gronk, Maurizio Gronk,
seu livro de Cristologia, ou então Armando Puig, ou então o autor Schilebex também, Vittorio Missori, também um outro teólogo, e Bultmann e tantos outros também tocaram nessa questão e nos fazem perceber então que o Sermão da Montanha encontra-se no Evangelho de São Mateus, como já disse. O Evangelho de São Lucas é conhecido, como diz o Papa Bento XVI, é conhecido como o Sermão da Planície e não o Sermão da Montanha. É a mesma realidade, é o mesmo episódio, mas contada a partir de perspectivas diferentes. Ou seja, no Evangelho de São Lucas tem uma perspectiva, através daqueles que viveram, presenciaram e ouviram esse grande ensinamento. São Mateus, por sua vez, conta a partir da sua experiência e situa então dentro destes grandes discursos que ele vai quase que tornar, dar um midrash, ou seja, atualiza aquilo que foi a experiência do povo com Moisés, os discursos de Moisés. Agora, sendo Jesus, no Evangelho de São Mateus, considerado como um novo Moisés, um Moisés definitivo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro Messias, também há essa experiência de uma renovação, então, e uma atualização daquilo que foi a mensagem de Moisés. A mensagem foi no Sinai, de Moisés. Agora Jesus também vem a dizer, exatamente através do Sermão da Montanha, que ele é o novo Moisés, ou seja, ele é aquele de quem Moisés, no fundo, foi apenas a prefiguração do que devia ser a pessoa de Jesus. Mas o Sermão da Montanha encontramos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5 ou capítulo 7. E podemos dizer que é logo no início da vida pública de Jesus, no capítulo 4, Jesus vai ao deserto e é tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, e ali Jesus começa o seu ministério. Portanto, estamos no capítulo 5 e estamos então mesmo no início da vida pública de Jesus, do ministério de Jesus. E podemos dizer que este Sermão da Montanha resume em si e desafia os discípulos sobre os valores do reino de Deus e desafia as expectativas humanas sobre os interlocutores de Jesus, sobre a felicidade, sobre a justiça, sobre a santidade. Ou seja, é um sermão que, de certa forma, é uma provocação profunda a todos aqueles que andavam no caminho de Deus. Jesus vem então aqui realmente tratar de temas importantíssimos, como a oração, o amor ao próximo, o perdão, a pureza do coração, nesta pureza que nós tanto precisamos, e também e sobretudo esta busca, esta procura constante da vontade de Deus. Ao fim e ao cabo, caro irmão e cara irmã, aquilo que prevalece na nossa vida é esse desejo de buscarmos constantemente, termos este propósito de procurarmos a vontade de Deus. E esta vontade de Deus, se procurarmos a vontade de Deus, realizar na nossa vida a vontade de Deus, então tudo será transformado. E podemos mesmo afirmar e categoricamente que o ponto central, ouça bem, meu irmão, que o ponto central da mensagem do Sermão da Montanha é a justiça do reino de Deus, que não está fundamentada, não está alicerçada, ouça bem o que estou a dizer, não está alicerçada na experiência exterior. Por isso Jesus vai dizer, vai criticar sempre essa atitude farisaica de uma fé fundada na exterioridade e não na interioridade. Portanto, o Sermão da Montanha tem este propósito, fazer com que a nossa vida parta de Cristo, com Cristo e em Cristo, e portanto é uma vida que vai à raiz da questão, vai na profundidade da nossa intimidade com Deus. E caríssimos irmãos e irmãs, isso foi também a vida de São Carlos e dos seus companheiros que foram martirizados por amor, que viviam profundamente esse mistério. E aquilo que hoje a palavra, de sobremaneira, convida-nos a experienciar é este encontro com o autor da vida, podermos tocar com o verbo da vida,
que nele nos movamos, nele existamos. Existir no sentido não da criação, mas que toda a nossa vida seja realmente, encontre o seu sentido e o seu sentido existencial na relação com o autor da vida. Que nos movamos também nesta mesma direção, ou seja, que aquilo que orienta, que move, que impulsiona, que impele a nossa vida, seja realmente esta relação. Nós nos movemos, existimos, e é este o sentido profundo do Sermão da Montanha, de certa forma, resumindo aquilo que pode ser o Sermão da Montanha. Como não me lembrar, ou como nós não afirmar aqui que o Sermão da Montanha é apenas uma indicação, uma orientação para que nós cheguemos à experiência derradeira, a experiência verdadeira, a experiência autêntica com o Deus da vida. Meu irmão e minha irmã, no fundo, aquilo que o Sermão da Montanha pretende é que eu, que tu, que nós deixemos a superficialidade de vida e descobramos a interioridade. E que nesta caminhada com o autor da vida, com Jesus, o nosso coração, o nosso interior, possa cada vez mais dançar da alegria na presença do Senhor. Porque o nosso Deus dança da alegria com a nossa presença. E a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.